Você já teve a sensação de que a vida está te punindo? Como se cada dificuldade, cada perda, cada decepção fosse uma espécie de castigo invisível? Como se existisse algo ou alguém observando seus erros e decidindo que você precisa sofrer por eles? Mas e se o seu sofrimento não for uma punição? E se ele for, na verdade, um treinamento? Segundo os ensinamentos reunidos por Allan Kardec e também segundo os grandes pensadores do estoicismo, como Epicteto, nada do que acontece com você é de fato um acidente. Nós crescemos acreditando que sofrer é sinal de erro, que se algo deu errado é porque falhamos. Mas o estoicismo ensina algo desconfortável. A dor não é uma falha do sistema, ela é parte do sistema. Sêneca dizia que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o exercício fortalece o corpo. Ou seja, sem resistência não há crescimento. Sem desafios não há evolução. Agora, vamos ainda mais fundo. Dentro da filosofia espírita, existe uma ideia radical. Você pode ter escolhido algumas das dificuldades que está vivendo agora, antes de nascer. De acordo com Allan Kardec, o espírito passa por um processo de planejamento antes da encarnação. Ele analisa suas falhas passadas, seus aprendizados incompletos, suas tendências morais, e então aceita certas provas, não como punição, mas como oportunidade. Mas, se parte da sua vida foi planejada, isso significa que você não tem escolha? Não. E aqui o estoicismo entra com precisão cirúrgica. Epicteto ensinava que algumas coisas dependem de nós, outras não. Você não controla o que acontece, o que as pessoas fazem, o passado, mas você controla o significado que dá às experiências, suas escolhas, suas reações. Marco Aurélio escreveu: "A alma se torna tingida pela cor dos seus pensamentos." Então a pergunta não é por que isso está acontecendo comigo, mas sim, o que isso está tentando me ensinar? Sócrates acreditava que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Talvez o sofrimento seja exatamente isso, um convite para olhar para dentro, para confrontar medos, para abandonar ilusões. E se aquilo que você mais teme viver for exatamente o que sua alma pediu? Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, inscreva-se no canal Quando os Filósofos Sussurram, porque aqui a filosofia não grita, ela sussurra. No vídeo anterior, nós falamos sobre uma ideia difícil de aceitar, que o sofrimento pode não ser um castigo, mas uma escolha. Agora vem a parte mais importante. Se a dor faz parte do seu crescimento, como você deve reagir a ela? Porque aqui está o perigo. O sofrimento pode te evoluir, mas também pode te endurecer. A dor é inevitável, a revolta é opcional. Segundo Epicteto, não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como interpretamos esses acontecimentos. Você perdeu algo? Isso é dor. Mas pensar, isso não deveria estar acontecendo comigo. Isso é sofrimento emocional criado pela resistência. E talvez, sem perceber, você não esteja sofrendo apenas pelo que aconteceu, mas pela forma como insiste que as coisas deveriam ter sido diferentes. Dentro da filosofia espírita, a revolta diante das provas pode prolongar o aprendizado. Allan Kardec explica que as provas não são impostas para punir, mas para corrigir tendências e fortalecer virtudes. Quando você aceita a experiência como parte do seu crescimento, ela cumpre sua função. Mas quando você luta contra ela, quando se revolta, quando se fecha, essa mesma experiência pode se repetir, não como castigo, mas como uma lição ainda não aprendida. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Então talvez a pergunta não seja, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, o que ainda depende de mim agora? Porque aceitar não é desistir. Aceitar é parar de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável. É parar de lutar contra o inevitável e começar a agir sobre aquilo que ainda pode ser transformado.
Sócrates dizia que o autoconhecimento é o início da sabedoria. E talvez a prova que você está vivendo hoje não esteja tentando te destruir, mas te revelar. Revelar sua paciência, sua coragem, sua capacidade de recomeçar, sua capacidade de perdoar. Porque às vezes a dor não vem para te derrubar, ela vem para mostrar o quanto você ainda consegue se levantar. Friedrich Nietzsche disse: aquele que tem um porquê para viver suporta quase qualquer como. Talvez o seu sofrimento esteja tentando te dar exatamente isso, um porquê. Mas existe algo ainda mais difícil do que aceitar o sofrimento: perdoar quem o causou. Porque aceitar a dor já é um desafio, mas perdoar alguém que foi responsável por ela parece injusto, parece errado, parece até impossível. Talvez você pense: se eu perdoar, estarei dizendo que o que fizeram comigo está tudo bem. Mas o perdão não é sobre o outro, é sobre você. Segundo Epícteto, guardar ressentimento é como tomar veneno, esperando que o outro adoeça. O problema é que enquanto você revive mentalmente o que aconteceu, seu corpo reage como se estivesse acontecendo de novo. A raiva volta, a dor volta, e o sofrimento se repete, mesmo que o evento tenha ficado no passado. Dentro da filosofia espírita, o perdão não é apenas um gesto moral, é uma libertação espiritual. Allan Kardec ensina que os laços de ódio e mágoa podem continuar além desta vida, e aquilo que não foi resolvido emocionalmente pode se transformar em um vínculo que mantém espíritos conectados pelo sofrimento. Ou seja, a falta de perdão não prende apenas o outro, prende você também. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não ser como aquele que causou o mal. Perdoar não significa esquecer, não significa aceitar o erro, não significa permitir que aconteça novamente. Significa apenas que você escolheu parar de carregar o peso. Porque toda mágoa exige manutenção. Ela precisa ser lembrada, revivida, alimentada. E cada vez que você faz isso, você entrega sua paz ao passado. Sócrates acreditava que ninguém erra voluntariamente, que todo mal nasce da ignorância. Talvez quem te feriu também estivesse ferido. Talvez tenha agido a partir de suas próprias dores, medos, limitações. Isso não justifica, mas explica. E entender é o primeiro passo para soltar. Friedrich Nietzsche disse: não é a intensidade do sofrimento que nos destrói, mas a sua duração. E muitas vezes somos nós que prolongamos aquilo que já deveria ter terminado. Perdoar é encerrar o ciclo, é dizer: isso aconteceu, doeu? Não serei mais definido por isso. Porque no fim, o sofrimento pode até ser inevitável, mas permanecer preso a ele é uma escolha.